Oi pessoal, eu sou a Steph e tô com a minha jaqueta aqui de vinil, barulhenta, porque o vídeo que eu vou estar fazendo hoje é um vídeo especial e ele exige esse figurino único que vocês nunca me viram usando. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre Wide Zero, ou Zero, eu não sei, que é um filme japonês completamente maluco, que tem assim uma estética muito dinâmica. Olha, esse filme é uma loucura, sério. Eu nem sei por onde começar a explicar sobre ele, e eu vou tentar nesse vídeo. E vamos lá! Eu sei que não é muito rock and roll da minha parte, mas eu não aguentei usar a jaqueta porque hoje abriu o sol aqui no Rio. E aí, vou deixar ela aqui, tá? Ela tá me acompanhando, de alguma forma. Então, vamos falar um pouco sobre esse filme, sobre o que ele é, afinal. Bom, pessoal, esse filme ele é de 1999 e ele é dirigido por Tetsuro Takeuchi. E provavelmente eu pronunciei o nome dele errado. Desculpa, não falo japonês, infelizmente. E é um filme bastante dinâmico, que tem todo aquele estilão dos filmes japoneses dos anos 2000, dos anos 90. E se você não curte esse tipo de filme, você não vai gostar desse, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas pessoas podem ir de cara assistir esses filmes japoneses e estranhar bastante. Porque, querendo ou não, eles têm um estilo muito único deles, tá? Então, se você não é acostumado a assistir esse tipo de filme japonês, você vai achar um pouco estranho, provavelmente vai achar ruim, exagerado demais, por aí vai. Mas se você já gosta desse tipo de filme, vou dar um exemplo pra vocês. Battle Royale, por exemplo, que também é mais ou menos desse período e também tem esse estilo dinâmico, apesar da temática dele ser uma temática mais séria, ainda assim ele é um filme super escrachado, exagerado e por aí vai. Eu particularmente sou muito fã desse estilo de filme japonês, então qualquer filme assim eu vou correndo assistir, eu gosto muito. Então, se você, assim como eu, é fã também, esse filme vai ser uma joia, um presente pra você. E eu espero que você goste dele. E vou tentar agora explicar um pouco pra vocês sobre o que esse filme é. Porque, olha, é difícil começar a explicar, hein? Então, o filme começa com uma invasão alienígena. Só que esses alienígenas não são tão simples. Eles não vão só lá e abduzir as pessoas. Não, eles querem criar um exército de zumbis para dominar o mundo. Vale lembrar que a gente não vê o ponto de vista dos alienígenas em momento nenhum no filme, o que deixa até mais engraçado, já que é um pouco difícil de lembrar que eles existem, a gente só lembra dos zumbis. Então, já começamos por aí com a doideira do filme. Mas o filme não é só sobre isso, é um filme sobre música e especificamente sobre rock and roll, sobre música punk também. O filme tem até a participação de uma banda mesmo japonesa, a Guitar Wolf, que é uma banda punk japonesa que eu achei bastante interessante. Eles têm um estilo bastante único e se destacam bastante. Eles são muito legais, isso daí é fato. Me desculpa, mas você nunca vai ser tão legal quanto eles nesse filme. Eu só fiquei pensando nisso o filme todo. Meu Deus, eles são legais demais, eu nunca vou ser legal igual eles. O visual deles realmente chama a atenção. E o filme ele não tem medo de ser um filme totalmente exagerado. Nada dele é levado a sério demais, o que eu acho realmente divertido de assistir, porque toda vez que acontece algo muito doido no filme, você já fica esperando algo mais doido ainda vir. Então, a gente já tem aí essa base da história do filme, né? Uns alienígenas, zumbis, uma banda punk que tá interpretando ela mesma no filme. O que mais que pode acontecer nesse filme? Bom, calma, que ainda tem muita coisa pra acontecer. E aí, a gente tem como protagonista do filme o Ace, que é um personagem que é fanático por essa banda, sabe? O filme começa com ele lá se arrumando, todo alegre pra poder ir assistir o show. E ele acaba acidentalmente se metendo em uma briga dessa banda com um outro cara que eu esqueci o nome, mas ele é uma figura, ele usa um monte de peruca hilária no filme. E aí ele se mete nessa confusão e acaba se machucando no lugar de um dos integrantes dessa banda.
E daí, como ele vê que ele é um fã, assim, digamos, fiel, ele vai lá e meio que faz um pacto com ele e fala assim: olha, se você precisar de ajuda, você subir isso daqui que eu vou lá e te ajudo, beleza? E eles têm esse pacto e você fica: nossa, isso daí vai servir pra alguma coisa no futuro. E vai mesmo. Mais pra frente eu vou explicar pra vocês. E daí o filme já muda totalmente o tom. Ele já vai pra um cenário mais desértico, que eu confesso que eu acho que eu nunca tinha visto isso assim num filme japonês, sabe? Parece um cenário um pouco americano até. E aí a gente já é apresentado pra vários personagens novos, tipo um grupinho ali de delinquentes, uma personagem que parece meio militar, mas ao mesmo tempo ela é meio criminosa também. Tem uns personagens querendo fazer negociações com ela que são da Yakuza. Então, o filme já vai ficando ainda mais confuso do que ele já era, mas eu confesso, é uma vibe. Você vai assistindo e fica esperando ele ficar ainda mais confuso. E o filme é muito engraçado também, se você, obviamente, gosta já desse humor mais japonês, né? Então, o filme aí é uma loucura. E é nessa parte do filme que começa essa invasão aí de zumbis. E ao mesmo tempo a gente ainda tá conhecendo esses personagens e toda hora muda de um para o outro. E você fica: meu Deus, o que vai acontecer? E a gente é apresentado pra Tobio, que é uma personagem bem fofa. E que a gente vai ter uma revelação sobre ela no futuro do filme. E, bom, pessoal, a partir desse ponto, eu acho que se eu continuar falando, vai ser spoiler. Então, resumidamente, pra quem quer assistir o filme, o que eu posso dizer que pode, sei lá, dar vontade em você de você assistir? Se você gosta de filme japonês, principalmente esses filmes mais exagerados, dinâmicos, com uma violência ridícula, sabe? Ela é muito mal feita e engraçada. Se você gosta desse tipo de filme, com certeza você vai gostar desse filme aqui, tá? Pode ir assistir. Você pode não achar o melhor filme do mundo, mas você vai se divertir assistindo, isso eu garanto pra vocês. O filme, ele tem alguns elementos de terror, mas é tão exagerado que vira mais comédia. Então você não vai ficar: ai meu Deus, morrendo de medo, não. Apesar de ter algumas cenas que são um pouco nojentas, sabe? No sentido, assim, gráfico, eu diria. Mas nada demais, tá? Pelo menos nada que vai deixar, sei lá, você traumatizado ou coisa do tipo. Então, é isso que eu posso dizer resumidamente pra quem quer assistir o filme sem tomar um spoiler. Agora, eu vou estar falando um pouco sobre o resto do filme. Então, se você já assistiu ou se você não se importa com spoiler, você pode continuar. Do contrário, você pode sair do vídeo ou pular pro final do vídeo pra não ver o spoiler. Eu vou tentar deixar uma marcação de tempo pra isso no vídeo. E, bom, é isso. E se você assistir, eu espero que você goste do filme. E, bom, pessoal, continuando com a história, agora com spoiler. Bom, aí tá tendo toda essa confusão, né? Os zumbis começam a surgir nas ruas. Um pouco antes disso, a gente vai ver o personagem Ace salvando uma lojinha ali de um ataque daquele grupinho que eu falei de delinquentes minutos atrás. Então, no meio dessa confusão toda, a personagem que eu também mencionei, a Tobio, ela vai lá e vai desmaiar, sabe? Ela é esse tipo de pessoa que quando passa por uma situação muito emocionante, ela simplesmente desmaia. E quando ela acorda, ela percebe que o Ace impediu o assalto e que, tecnicamente, ele salvou ela. E aí os dois ficam meio que apaixonadinhos um pelo outro, sabe? O Ace tenta se exibir, fingindo que ele é um super bad boy, mas a verdade mesmo é que o Ace não é nada disso, tá, pessoal? O Ace é um personagem sensível e explosivo até, em alguns momentos, por causa dessas emoções dele. E ele não sabe tocar nenhum instrumento, a motinha dele é só uma motinha simples, ele usa o pente de pentear o cabelo da mãe dele, nem o próprio ele tem. Então a gente descobre que ele não tem nada de bad boy. Ele é até que sensível, mas ele gosta desse tipo de música e gosta de passar essa imagem de que ele é muito rebelde, descolado, quando na verdade
ele não é tanto assim. Ele ainda é só um jovenzinho tentando criar coragem, digamos assim. Pra um filme meio louco, como zumbis e alienígenas, até que ele tem um enredo ali que se desenvolve bem pros personagens. Bom, e eles não são os únicos personagens. Como eu disse pra vocês, a gente também vê esse grupinho de delinquentes que também são assim, sabe? Ainda são meio covardes e por aí vai. E o filme tem uma mensagem muito grande sobre coragem, por incrível que pareça, tá? O filme tem algumas mensagenzinhas, o que é até que interessante, já que é um filme tão, sabe, inesperado pra ter esse tipo de coisa, mas tem. E aí a gente vai acompanhando e a gente vai perceber que em algum momento todas essas pessoas elas vão se encontrar de alguma forma. Isso realmente acontece, mas a gente vai ver futuramente. Depois que acontece essa explosão zumbi, cada um acaba tendo que fugir para um lado, né? Já que tá aquela loucura toda nas ruas. E aí o Ace percebe que tá acontecendo isso e ele pensa: eu tenho que voltar pela Tobio, já que ele se apaixonou assim por ela. Lembrando que eles se conhecem é tipo assim, 10 minutos. Tá? Deixando isso claro. Mas sabe como é que é? Aquela coisa bem exagerada. E aí ele volta pra poder salvar a Tobio, que tá lá sendo atacada pelos zumbis, desmaiando, e é uma cena até cômica. E eles dois fogem juntos e se trancam num lugar lá. Enquanto isso, os outros personagens também estão fugindo pra lá e pra cá. Tem uma cena de, sei lá, 5 minutos só deles correndo de um lado pro outro. É bem engraçado. E enquanto o Ace fica trancado junto com a Tobio, eles acabam ficando mais próximos. E aí, olha, é uma coisa que é até um pouco rara em alguns filmes japoneses, mas eu acho que nessa época isso era menos tabu, não sei, que são cenas de beijo. Se você assiste muito anime, coisa assim, você sabe que pra ter cenas de beijo em coisas japonesas é uma enrolação gigantesca. Então eu fiquei, caramba, metade do filme cena de beijo, filme japonês. E aí a gente tem uma revelação. É revelado que a Tobio é trans, é uma mulher trans. E aí quando o Ace descobre isso, ele fica em choque, sabe? Ele não sabe o que fazer, sai correndo, gritando, desesperado, porque ele fica, meu Deus, como assim? Sabe? Fica confuso com esse tipo de coisa. O que é um pouco triste pra Tobio, que fica lá abandonada num lugar cheio de zumbis, sozinha, isolada, largada lá. E dá pena dela dessa situação, tá? Porque, assim, tá, tudo bem, ele ficou em choque, mas a situação também não é das melhores, né, pra largar a coitada da Tobio lá, que é um palitinho que nem consegue se defender direito e ainda desmaia à toa. Então a gente vê ele confuso, perdido, e no meio dessa explosão de sentimentos dele, ele percebe que mesmo depois de descobrir que a Tobio é trans e dele ficar confuso com isso, ainda assim ele tem sentimentos por ela. Ele criou sentimentos por ela. E será que isso é algo relevante pra ele, o fato dela ser trans? Será que é tão, assim, chocante agora que ele já tem sentimentos por ela e que eles já passaram por essas situações aí tão doidas? Será que isso realmente é relevante? E aí a gente tem uma cena que ficou muito marcada aí do filme, que inclusive eu também já tinha visto muitas imagens dessa cena antes de ver esse filme, e ela me chamou a atenção, que é a cena em que um dos integrantes do Guitar Wolf aparece e simplesmente fala isso daqui pra ele. E é nesse momento que o Ace começa a criar mais coragem, e ele chama lá, né, subiando o apito pro Guitar Wolf ir lá salvar ele. Mas
não tem como ele chegar a tempo, já que ele tá lá no centro da cidade. Ele ainda vai ter que atravessar a cidade toda pra isso. Então o Ace se vê numa situação que, se ele não agir, ninguém vai. E aí ele entra num estado de fúria e de loucura mesmo, só quebrando tudo e lutando com os zumbis, e a cena é muito legal. É muito interessante ver a mudança que ele tem de personagem para um garoto covarde, bobão, e aí do nada ele fica super corajoso. Vale lembrar também outro ponto interessante do filme, tirando um pouco o foco do Ace, mas pro foco da Guitar Wolf, a banda no caso. É que eles têm um arqui-inimigo ali, né? Eu não sei se ele era algum produtor, alguém que já trabalhou com eles no passado, que decide que vai se vingar de todos eles por causa disso. Principalmente porque ele é a pessoa que está envolvida na briga do começo do filme. E aí, pessoal, esse personagem, que é o arqui-inimigo deles, também vai participar aí dessa perseguição atrás da banda. E, sinceramente, zumbis pra ele ali, ó, ele não tá nem aí. Inclusive, até manipula os zumbis pra poder encontrar os integrantes da banda, já que ele quer exterminá-los. E lógico que no final vai ter aquele grande confronto dele com os integrantes, que é hilário, exagerado e como não amar, não é mesmo? Então, pessoal, o filme é basicamente isso. Essa correria de um lado pro outro, algumas cenas bem sentimentais e até um desenvolvimento de personagens também interessante para um filme que é tão exagerado e assim, que não se leva muito a sério, mas tem alguns aspectos do roteiro que são muito bons, tá? Que coisas que são mencionadas no começo do filme, elas são concluídas no final, que eu acho muito bacana. Por exemplo, no grupo lá de delinquentes que tem um casal, né? E eles estão ali meio brigados e sem se entender muito bem o filme todo. Mas no final, quando os dois viram zumbis, eles ficam juntos. E é uma cena engraçada. E que completa, digamos assim, o arco de personagem deles dois. Isso foi um ponto que eu achei interessante do filme, já que a gente não imagina que um filme assim vai ter um roteiro consistente, sabe? Mas até que esse filme tem sim. É óbvio que no final do filme eles vão conseguir juntos derrotar esses alienígenas. Inclusive ele parte a nave assim, ó, uma katana no meio. E é uma cena tão exagerada, tão ridícula, que você fica, meu Deus, eu não acredito que eles foram ridículos a esse ponto. Mas foram. E nesse ponto eu já tava amando o filme, então, ó, nem liguei. Então, pessoal, se esse filme é tão ridículo, exagerado e confuso, tão confuso que, olha, eu escrevi pra vocês um roteiro pra esse vídeo e me perdi nele, tão confuso que é. Por que eu tô recomendando ele pra vocês? Porque ele é uma confusão que funciona. É um filme engraçado, é um filme que entretém e que, querendo ou não, o roteiro acaba sendo consistente em alguns pontos. Principalmente porque o filme em si ele não se leva muito a sério. O humor dele é exagerado, mas ao mesmo tempo ele tem alguns pontos interessantes. Principalmente para um filme que é dos anos 90, sabe? De 1999. Por exemplo, toda essa questão de ter uma personagem trans que se revela trans no meio do filme. A gente está muito acostumado a ver cenas assim que ridicularizam muito a pessoa, sabe? A Tobio, no caso. Ela poderia se tornar uma figura cômica no resto do filme. Mas ao contrário, apesar da gente ver o Ace tendo aquele choque de início, a Tobio não é transformada numa figura cômica por causa do fato dela ser trans. Não. Na verdade, ao contrário, ela é muito mais humanizada. Todas as cenas pós essa revelação mostram muito mais assim a tristeza, o constrangimento que ela sentiu, essa coisa da isolação também, já que ela fica pra lá e pra cá sozinha, perdida depois disso. Então, o filme ele não tentou ridicularizar isso, sabe? Ele tentou humanizar, que eu acho interessante também.
principalmente com essa mensagem do filme de que o amor não tem, digamos assim, fronteiras, não tem nacionalidades, esse tipo de coisa. Resumi a frase, tá? Mas vocês viram a cena, então sabem do que eu tô falando. Então, eu achei isso um ponto interessante. Eu acho legal que o filme não tenha ridicularizado isso, já que, querendo ou não, é uma situação que muitas pessoas trans podem enfrentar durante a vida delas e que é constrangedora e com certeza não deve ser uma situação muito fácil de lidar, tá? Então, esse é um ponto muito positivo do filme, mesmo ele sendo um filme muito cômico e exagerado, ele tem algumas mensagens interessantes, mensagens de coragem, esse tipo de coisa, que faz dele, pra mim, um filme muito bacana, muito divertido, um filme que realmente entretém e eu gostei muito desse filme. Infelizmente, esse filme não está disponível nas grandes plataformas de streaming, então eu confesso pra vocês que como eu não consegui encontrar ele em nenhuma mesmo, eu assisti ele daquela outra forma que nós brasileiros conhecemos, vocês sabem qual. Assisti ele baixando mesmo no Drive. Ele foi legendado recentemente para português, o que é ótimo, já que na primeira vez que eu tentei assistir ele ainda não tinha legendas direito. E, bom, como eu não falo japonês, tive que esperar, né, sair. Ou assistir com legendas em inglês. Mas agora ele já tem a legenda em português certinha. Não sei se ele está disponível no streaming, talvez esteja, tá? E aí fica mais fácil para algumas pessoas. Mas eu assisti ele baixando mesmo no Drive. E se um dia ele realmente sair em alguma plataforma, eu vou com certeza deixar um link aqui, algum aviso, para que você possa assistir ele de uma forma mais legal, eu diria assim. Mas, como infelizmente não está disponível, essa é a única opção que eu tenho para quem quer assistir o filme. E bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, por mais confuso que ele tenha sido. Acreditem, foi confuso pra mim também, até pra escrever um roteirinho para esse vídeo. Mas eu acho que consegui passar a mensagem que eu queria com o filme e abordar vários dos aspectos que eu gostei dele. Achei a montagem dele legal também, tá? Eu achei que o filme conseguiu aproveitar bastante dessa coisa de ser dinâmico, sabe? Os ângulos, tudo, o estilo de edição do filme em geral. E apesar de tudo, e apesar de ele ter uns efeitos um pouco ruinzinhos e ser confuso, ainda assim, eu acho que o mais importante sobre esse filme é que ele nos entretém e tem ali algumas mensagens interessantes nele. Então, isso faz ele pra mim um filme muito bacana, principalmente pra quem já gosta desse estilo de cinema asiático mais exagerado. Então, pessoal, é basicamente isso. E, novamente, espero que tenham gostado. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até mais!